E então, bom final de manhã para todo mundo. Eu queria agradecer esse convite para coordenar essa mesa, que me alegrou muito. Agradeço aos organizadores e vamos dar início à mesa 19, intitulada Tópicos em História Judaica. Meu nome é Iris Cantor, sou professora do Departamento de História aqui da USP. Vamos começar essa mesa com a apresentação do Matheus Salles Souza, também do Departamento de História. O título da apresentação dele é A Trajetória de Anita Novinsky, sua interpretação historiográfica da Inquisição e dos Cristãos Novos. O Matheus e todos terão 15 minutos, a gente vai pedir para respeitar o tempo para sobrar, enfim, para a gente ter possibilidade de conversar sobre os trabalhos, né, no final das apresentações. Eu peço, agradeço os presentes, né, quem está acompanhando essa sessão online, e peço para que vocês ou nos enviem as questões, é isso, por chat, ou quando a gente abrir a palavra, vocês também poderão, enfim, falar, e é muito importante, vamos tentar fazer pelo menos umas duas rodadas de questões, se sobrar tempo. Então, a apresentação tem que ser bem objetiva, né, para que a gente tenha um tempo estendido de conversa. Então, Matheus, o, o lugar é seu agora. Obrigado. Deixa eu tentar compartilhar aqui a tela. Tá aparecendo, gente? Tá sim. Todo mundo consegue me escutar? Co- Estamos te ouvindo perfeitamente. Maravilha. Então, sou o Matheus Salles Souza, como a professora já apresentou, graduando em História na FEFELESH USP, e a minha pesquisa é sobre a interpretação que a historiadora Anita Novinsky deu ao fenômeno da Inquisição e dos cristãos novos. Bom, essa pesquisa, ela diz respeito a um edital de pesquisa do Museu Judaico, né, com financiamento e apoio do Museu Judaico, no edital Tranças da Memória do ano passado, de 2024. E eu tive como orientadores da pesquisa a Roberta e a Linda Blas. Ao longo da pesquisa, eu busquei no Centro de Memória do Museu Judaico alguns documentos que falassem da trajetória da Anita Novinsky, e o que inclui fotos e alguns artigos e muito mais aqui que eu coloquei, CDs, vídeos, né, que serviram como apoio. Eu fiz esse levantamento dentro do centro de memória, e também, para além do centro de memória, busquei pela internet, pelo Dédalus da USP, pelas bibliotecas, unir todos os artigos, entrevistas, vídeos palestras que a professora Anita Novinsky fez para ter uma análise de conjunto da obra dela e da trajetória da vida dela. Bom, aqui um pouquinho do índice da apresentação. Uma coisa interessante que eu queria destacar é que uma das fontes principais que estão orientando essa pesquisa é uma entrevista de história oral realizada na década de 90 com a professora Anita Novinsky, e é, que está sob custódia do Centro de Memória do Museu Judaico, né? Nessa entrevista, a professora conta muito da vida dela e sobre as escolhas, né, acadêmicas e a trajetória. Falando um pouquinho de quem foi Anita Novinsky, ela é uma judia polonesa, né, nasceu na Polônia e veio para o Brasil com seus pais quando tinha apenas um ano, no início da década de 20. E os seus pais vieram muito por conta do contexto do antissemitismo na Europa, na Polônia, os pogroms, né, todo essa questão. E ela veio para cá, com sua família em busca de construir uma vida nova. E a professora, depois, na vida adulta, foi professora de História de Brasil Colonial na USP, foi professora visitante em diversas universidades pelo mundo, foi considerada uma das pioneiras nos estudos de processos inquisitoriais, e, em 2013, o CNPq concedeu o título dela para ela como uma das mulheres pioneiras da ciência, né? Uma coisa que eu acho importantíssimo e que tem
que é um dos fios condutores dessa apresentação, é o fato de que a professora Anita Novinsky foi uma grande defensora, uma ativista da tolerância dos direitos humanos. Então, entender ela como uma historiadora engajada é um dos cernes, que essa pesquisa desenvolveu. E ela foi fundadora do Laboratório de Estudos sobre Intolerância da Universidade de São Paulo e também participou da fundação do Centro de Estudos Judaicos. Então, uma das coisas que também dá para se perceber é que a professora Anita Novinsky ela buscou criar uma interpretação, uma nova interpretação da história do Brasil. Ela traz uma interpretação original que busca ressaltar o protagonismo dos indivíduos de origem judaica, né, os chamados cristãos novos, na colonização do Brasil no que ela chama de construção do Brasil, né? Então ela tem um livro célebre chamado Os Judeus que Construíram o Brasil, e ela busca também demonstrar, através dos processos inquisitoriais, a origem que muitos personagens da história do Brasil famosos tinham origens judaicas. Então, aqui um pouquinho, essa parte eu acabo pulando, porque essa questão, né, como vocês devem saber, Portugal expulsa os judeus em 1496 e em 97 obriga eles a. Em 97, na verdade, obriga eles a se converterem ao catolicismo, criando o fenômeno dos cristãos novos. E aí a gente tem a criação também da Inquisição e da adoção dos estatutos de pureza de sangue e que cria uma distinção na sociedade entre cristãos novos e cristãos velhos. Então, a Anita Novinsky, ela foca bastante o assunto de especialidade dela são os cristãos novos no Brasil. Então, o Brasil colonial foi um lugar que recebeu uma quantidade grande de cristãos novos que vieram para cá, alguns fugindo da Inquisição, outros degredados, né, pela própria Inquisição, mandados para cá, e outros procurando uma vida melhor, enfim. E ela defende que eles participaram ativamente da sociedade em várias funções. No começo ela fala essa questão da coexistência, né, mas que também tinha uma repressão, claro. E a presença, os relatos de que muitos desses cristãos novos praticavam em segredo os ritos judaicos no Brasil, com uma tolerância que eles não tinham em Portugal, né? Então ela fala um pouco disso. E tem essa frase, né, que o número dos cristãos novos em várias cidades brasileiras excedia o número de judeus que viviam em Amsterdã. Ela faz ali uma estimativa de que por volta de 20% da população branca era de origem judaica. E a Inquisição fez 4 visitações para inquirir, né, para perseguir essa população de origem judaica. Aqui um pouquinho da formação acadêmica da professora. Em 1956, ela formou-se em filosofia pela FEFELESH, né? A formação de graduação dela é em filosofia. Em 58, ela terminou uma especialização em psicologia e em 1970 ela se formou né, terminou o seu doutorado em História Social e nesse mesmo ano se tornou professora da USP. Em 1977, ela se especializou em racismo no mundo ibérico, na França. Em 83, fez o pós-doutorado na Universidade de Paris e em 2015 virou professora emérita, né? Então, ela teve essa trajetória que passou pela filosofia, psicologia e chegou à história. Um pouquinho do que ela conta, né, da trajetória dela, né? Ela fala que a primeira vez que ela ouviu sobre Inquisição foi com a sua mãe. A sua mãe lia algumas revistas judaicas americanas para ela, e em uma dessas revistas falando da Inquisição, a mãe dela falou do Torquemada, falou que ele queimava judeus, e ele foi o primeiro contato dela. E depois foi durante a faculdade que, ao professor descobrir que ela tinha origem judaica, disse que ela tinha uma missão, que era estudar os cristãos novos, os judeus que vieram para o Brasil e construíram o país, né? O professor João Cruz, o professor de filosofia dela na universidade. E depois o Lorival Gomes orientou ela no doutorado para ela e chamou ela para trabalhar com ele para estudar esse tema dos cristãos novos, que ele achava que era importante, que enquanto não tivessem estudado os cristãos novos no Brasil, não poderia se falar numa
numa história do Brasil completa, né? Em 1963, ela faz uma viagem em Israel. Ela vai estudar com um professor especialista em história dos marranos, né? Hein Beinart, da Universidade Hebraica de Jerusalém. Em 65, ela ganha uma bolsa para estudar em Portugal, onde ela vai pesquisar na Torre do Tombo. É importante ressaltar que os arquivos da Torre do Tombo eram secretos até então, né? Quase ninguém tinha acesso a eles. Poucos historiadores tinham estudado os processos da Inquisição. E ela comenta, na entrevista, que por acaso ela tinha um amigo, né, que trabalhava no governo do Salazar, que facilitou o acesso dela a esses arquivos e que proporcionou que ela fizesse a sua pesquisa de doutorado, né? Então a professora aproveitou esse momento também para microfilmar muitos dos processos que ela encontrou, e esses microfilmes foram muito importantes porque ela trouxe eles para o Brasil e disponibilizou eles para os seus alunos, para os seus orientandos, e dessa forma uma nova geração aí de pesquisas em história da Inquisição pôde se desenvolver. Então aqui a tese dela é Cristãos Novos na Bahia, né, que começou sendo orientada pelo Lorival Gomes, mas ele faleceu, então ela passou a ser orientada pelo Sérgio Buarque de Holanda. Algumas coisas que eu já comentei, né, e ela dizia isso, né, que ela foi é, a- aqui na USP, né, ela construiu o primeiro curso sobre Inquisição numa universidade laica, né? Então, um pouquinho sobre como a Anitta lida, né, com os estudos em Inquisição, né? Ela foi muito influenciada pelo debate entre o Antônio José Saraiva e o Revah. Então, o José Saraiva ele falava que a gente tinha que suspeitar dos relatos, né, dos processos da Inquisição, porque eles seriam meio que condicionados, né? As pessoas confessavam coisas que elas não queriam confessar por causa que os inquisidores faziam elas confessar, né? Então, é, tem até a frase que fala, né? A pessoa entrava inocente e saía culpada, né? Então Cinco ele minutinhos, Matheus. Beleza. Então ela acreditava, ele acreditava que a Inquisição era uma fábrica de judeus, né? E que o criptojudaísmo era uma invenção ali, é, era uma invenção da Inquisição enfim, conseguir dinheiro e tudo mais. E o Revah já acreditava que existia, sim, cristãos novos que praticavam o judaísmo secreto, e que muitos morreram defendendo o seu judaísmo. O judaísmo não era um mito criado pela Inquisição. Outra influência também, nesse caso, a Anita Novinsky, ela buscava ter uma posição mais moderada entre o Revah e o Saraiva. Ela acreditava que a maioria dos processos realmente foram contra inocentes, né? A maioria dos condenados foram inocentes, mas ela ao mesmo tempo acreditava que alguns dos condenados realmente eram criptojudeus. Ela não nega essa possibilidade. Outro debate que muito influenciou ela foi entre o Benzion Netanyahu, né, que por curiosidade, é o pai do atual primeiro-ministro de Israel, né? E ele defendia que os judeus e os cristãos novos integraram, né, na cultura dominante, no catolicismo, e que as questões sociais, econômicas e raciais foram mais importantes para a Inquisição do que as questões religiosas, né? Se contrapondo ao Yerushalmi, que pensava o contrário, né? Nesse caso, a Anita Novinsky, ela tem uma posição no debate mais favorável ao Saraiva. Ela acredita na Inquisição como fábrica de judeus, e nesse outro debate ela se posicionou mais próximo, né? Um dos autores que ela mais cita na sua tese é o Benzion Netanyahu, do seu livro A Origem da Inquisição. Então, aqui um pouquinho, né, que eu falei, que a Novinsky desconfia dos processos, assim como o Saraiva, né? Ela faz uma crítica a uma historiografia que tenta reabilitar a Inquisição, né? Que tenta é, relativizar a quantidade de mortes e tudo mais, né? E aqui uma outra questão importante, como eu falei, a influência do Saraiva, que era um marxista, né? É, a Anitta, ela escreve um livro, um livrinho, né? A Inquisição, onde ela fala da Inquisição
como originada na luta de classes e fala dos interesses econômicos no surgimento da Inquisição, o que é um viés mais marxista, né? E aqui, rapidamente, que eu planejei mal o meu tempo, o marranismo na Anita Novinsky, ela acredita que os cristãos novos, eles ficavam entre dois universos, né? Muitos deles, e isso criava uma angústia, eles não eram mais judeus, mas ao mesmo tempo não eram totalmente católicos e não eram nem aceitos completamente pelos católicos e nem pelos judeus. Ficavam entre os dois mundos e isso gerava uma grande angústia, um, um, um sentimento de estar ali entre os dois, né? Ela cria então a ideia na sua tese de homem dividido, muito baseada no conceito de alma flutuante do Spinoza, né? Já escrito pelo Spinoza. Então, é esse homem dividido, rompido, ambíguo, e que, enfim, por isso que os cristãos novos teriam uma tendência a ter mais de um nome, a mudar muito, porque eles não se localizam, eles buscam uma identidade para eles, mas nunca são aceitos, né? Então aqui um pouquinho foi muito influente para ela na década de 90. Ela desenvolve mais ainda o seu conceito de homem dividido a partir do marranismo, do conceito de marranismo desenvolvido pelo Edgar Morin, né? Então, e tudo isso, né? O conceito de marranismo para ele é um judeu não judeu e um não judeu judeu, né? Essa contradição. E ela fala também que essa ambiguidade do cristão novo do Marrano, né, fez com que se desenvolvesse o pensamento racional e moderno, né? Ela fala que no marranismo está a origem da modernidade, do pensamento moderno, do homem moderno. Então ela coloca isso até na origem da ilustração. Ela fala basicamente em três tipos de cristãos novos, né? Os judaizantes, que são aqueles que não se integraram, né? Aqueles que continuaram praticando os seus ritos judaicos e que seriam uma minoria. Os laicos, que são esses dessa que por causa dessa divisão interior que eles tinham, acabam indo para a descrença, né? Então ela vê isso muito tenta encontrar isso muito nos processos, né? Essa descrença deles e os assimilados, que são aqueles que viraram totalmente católicos convictos. Um pouquinho da Inquisição, a Anita ela faz muitas comparações entre a Inquisição e o nazismo, né? Isso gerou muitas críticas a ela, né? Ela vê a Inquisição como uma instituição racista, antissemita e totalitária. Ela busca isso, né, e faz essas comparações que fizeram que muitos criticassem ela como anacrônica, né? Ela vê a Inquisição como genocida, né, e também usa conceitos da Hannah Arendt. Enfim, não deu muito para aprofundar, mas a minha conclusão é que a Anita Novinsky é uma historiadora engajada, né? Então a gente tem que sempre ler ela sobre esse prisma que ela está muito preocupada em fazer com que é, combater a intolerância no seu tempo, na contemporaneidade, e é muito marcada também pelo próprio Holocausto, né? Pelo genocídio que ela é contemporânea, né? Do nazismo e do genocídio. Então, isso. Tudo isso que aconteceu impactou a visão que ela tinha da Inquisição e da sua historiografia, né? E a sua formação em filosofia e psicologia aliás, eu não falei, a formação dela em psicologia foi estudando estruturas da personalidade, né? Que é justamente o que ela desenvolve com a ideia de marranismo. Então, essa formação explica também por que que ela tem essa maior liberdade epistêmica, essa maior liberdade metodológica, que fez com que ela sofresse algumas é, críticas, e ao refletir a angústia marrana, ela refletia também a angústia do próprio povo judeu pós-Holocausto, pós-Shoah. Enfim, eu faço um agradecimento especial às minhas orientadoras e à equipe de funcionários do Centro de Memória. E é isso, aqui tem a bibliografia. Agradeço. Obrigada, Matheus. Muito, você usou 20 minutos, mas vamos então lembrar, né, os demais que apresentaram a importância de vocês se aterem aos 15 minutos para a gente ter mais tempo para o debate. Mas então eu chamo
para apresentação agora o próximo, membro da mesa, o Rodrigo Felipe Veloso. Ele vai apresentar, um tema também correlato, ritos e vestígios da tradição judaica em Gonçalo M. Tavares. Então, Rodrigo, é sua vez. Bom dia, professora Iris. Bom dia a todos e a todas. Eu não sei como projetar os slides, então eu posso comentar sem a exposição dos slides? Tem algum problema? Pode, pode. Apresentar? Eu sou o professor Rodrigo Veloso. Eu atuo como docente no curso de Letras Português, né, da Universidade Estadual de Montes Claros, né, Unimontes. E a minha Minas, né? proposta, Uhum. isso, norte de Minas, exatamente. E a minha proposta aqui hoje é discutir, né, e trazer para vocês aqui um pouquinho, né, porque tem fase inicial ainda, né, a análise sobre os ritos e vestígios da tradição judaica em O Diabo, de Gonçalo Tavares. É uma obra que faz parte de uma tríade, né, que o Gonçalo Tavares publicou, chamada Mitologias, onde nós temos, né, inicialmente o livro chamado A Mulher Sem Cabeça e o Homem do Mal Olhado. O segundo livro chama-se Cinco Meninos, Cinco Ratos. E o último que lançou este ano, chamado O Diabo, né? Gonçalo Tavares, um escritor, né, contemporâneo português. Então, eu vou seguir aqui o protocolo de acordo, né, com as normas dentro, né, dos slides, pensando em introdução, objetivo, né, discussão e resultados, tá bom? De início, o romance, né, de Gonçalo Tavares, ele configura-se como um território literário de experimentação alegórica, onde nós temos o tema da infância, da tradição, da violência e da memória histórica, que vão se entrelaçar em várias narrativas, né, com vários capítulos diferentes, de forma densamente simbólica. Entre os diversos eixos abordados no livro, eu quero destacar em especial os ritos e os vestígios da tradição judaica, né? Manifestados especialmente nessa pedagogia do sofrimento, né? Dessa educação vinculada, né? À dor, na disciplina ritualizada e na relação entre lei, obediência e memória. Pensando inicialmente nos objetivos, nós temos a intenção de analisar um romance que vai articular o tema da infância, disciplina e tradição à luz dos ritos judaicos, interpretar os capítulos centrais como dramatizações alegóricas da Halaká, da pedagogia do sofrimento e da ritualização da lei, examinar como a obra reescreve a memória traumática da Shoah em narrativas simbólicas de infância e violência, bem como investigar a relação entre lei, obediência e transgressão no contexto literário do romance, e, por fim, compreender como Tavares transforma elementos da tradição judaica em instrumentos de reflexão ética, política e histórica sobre a violência e a resistência. O material e o método de trabalho se dá por meio de uma leitura analítico-interpretativa do romance, tomando como corpus principal os capítulos que explicitam ritos de disciplina, violência e memória, como, por exemplo, As Palas de Cavalo, O Nome do Diabo no Prato, Os Cemitérios dos Aviões, O Povo Armazenado, O Grande Armazém, dentre outros. Este estudo ele adota o método da crítica literária comparada, articulando a obra com referenciais teóricos da tradição judaica, como Torá, Halaká e ritualidade. Os estudos da memória e do testemunho, com Ricoeur, Didi Huberman, H. Ben Arendt, e da teoria dos ritos de passagem, que é do Arnold van Gennep. A abordagem combina análise simbólica e sociocultural, privilegiando a interpretação alegórica e a leitura intertextual, a fim de compreender como a literatura vai reescrever a tradição judaica e a experiência histórica da Shoah. Os resultados até então obtidos revela que o livro Diabo ele vai ressignificar os ritos e vestígios da tradição judaica como instrumentos literários de formação simbólica, disciplinar e também vinculada à memória. Elementos como as palas, a mesa ritualizada, o cemitério de aviões e a figura do professor, ela vai funcionar como dispositivo narrativo que dramatiza a tensão entre a lei, a obediência e a liberdade, expondo simultaneamente a pedagogia da contenção e a violência latente na transmissão cultural. A presença do diabo e a constante oscilação entre castigo e iniciação, ordem e transgressão, permitem compreender a obra como alegoria da experiência judaica diante da Shoah, transfigurando a infância em espaço privilegiado de experimentação do trauma e da resistência. Trazer um pouco da discussão da obra, do contexto da obra, nós temos cinco irmãos, né? Dentre eles, né? Alexandre, que é o irmão mais velho, tem a Olga, Tatiana, Anastácia, e também nós temos a outra personagem, deixa eu fugir o nome aqui agora, a Maria. Então, é Alexandre, Olga, Maria, Tatiana e Anastácia. Então, todos os irmãos, eles começam a observar essas movimentações de um único personagem, que seria o diabo. Então,
Então, ela começa a entender como é que esse diabo vai realmente rondar essa casa onde eles moram, vai se metamorfosear com relação aos aspectos do cotidiano. Então, toda essa experiência do olhar para esse diabo, eles vão trazer na narrativa enquanto discussão mesmo vinculada a esse mal, né? Esse mal que muitas vezes repercute como experiência, né, cotidiana. E a partir disso, pensar então no capítulo, por exemplo, As Palas de Cavalo, enquanto a maneira emblemática de mencionar essa experiência do personagem principal, que é Alexandre, com a disciplina severa e ritualizada do professor. Por quê? Porque, na verdade, na escola, o Alexandre é uma criança muito avessa, né, à ordem, à norma, e aí o professor, ele, né, realmente o pune com com essa pala, né, que seria mesmo esse vestuário que cobre a cabeça e os ombros, né, na intenção de quê? De que, de fato, ele só tem que olhar para o quadro, né, e para a explicação do professor. Então, essa disciplina severa remonta para nós também essa obediência também à tradição judaica, como um exemplo que o próprio Gonçalo traz na narrativa, dentre outras que eu irei apresentar na sequência. Então, este gesto pedagógico, ele remete à tradição judaica da Torá como uma instrução normativa, o caminhar em linha reta, a observância do caminho correto, né, o halaká. Para vocês parou ou não? Sim, acho que ele Ah, teve um problema com a conexão. deve- E também outro capítulo, intitulado O Nome do Diabo no Prato, em que a mãe retira as palas. O gesto de purificação do cabedal, semelhante ao ritual de limpeza, não apenas restaura a dignidade do filho, mas vai reforçar a ideia de iniciação controlada pelos guardiões da autoridade familiar. Esse nó secreto dado pelo pai vai sublinhar a exclusividade do saber ritual, remetendo, nesse caso, à transmissão de códigos e segredos da tradição judaica. Alexandre mantém as mãos sobre os olhos enquanto a mãe lava as palas. É um símbolo de obediência sacrificial e de restrição do olhar, em consonância com a pedagogia da contenção e da disciplina. Aí nós temos outro capítulo que vai dimensionar melhor também esse contexto, né, vinculado aos ritos e vestígios da tradição judaica. O nome dele é o Cemitério dos Aviões, que vai intensificar essa alegoria da violência e do confinamento. Os aviões abandonados, outrora símbolos de liberdade, tornam-se prisões metálicas. E o pai que castiga Alexandre representa a autoridade opressiva, travestida de bondade. A cena revela o contraste entre cuidado técnico e negligência humana, sugerindo que estruturas sociais e familiares podem aprisionar o sujeito em vez de permitir seu crescimento. Nesse caso, o episódio é da seguinte forma que acontece. O pai, né, repreende Alexandre devido a uma situação, né, que ele não obedece, né, diante daquilo que o pai propõe a ele, e aí, como punição, o pai fala que vai prendê-lo, né, nesse cemitério que vai. Meu Deus. Será que ele está recebendo? A gente manda um aviso pelo chat. Vou escrever para ele. Sobre a vida em detrimento da humanidade. E aí, outro aspecto interessante também desse cemitério de aviões é que nós também podemos percebê-lo também como exemplo, né, dentro do Holocausto, da literatura da Shoah, como campo de concentração mesmo. É que eu trouxe alguns recortes, né, do próprio livro, onde diz: nada de flores, nem de outros elementos que mostrem cuidado. Um louco trancado no avião, mas não está só, há muitos homens com ele, também trancados. Trata-se de um hospício, ali em pleno deserto. Então, quer dizer, remonta mesmo esse lugar, né, de reclusão, em que muitos judeus foram, né, presos durante, né, o Holocausto, por exemplo. E aí, continuando aqui, outro capítulo que vai trazer também essa discussão vinculada à tradição judaica, né, esses vestígios, chama-se Os Corvos, que vai reiterar essa metáfora do transporte e da deportação, evocando os vagões superlotados que levavam judeus aos campos de extermínio. A tentativa das crianças de aquecer as mãos no calor do ferro sugere que a luta pela humanidade diante da destruição, consolidando Alexandre e seus pares, né, seus irmãos, como povo circunstancial, vulnerável e resistente. Então, eles estão, né, na verdade, dentro de um trem, né, de um comboio, e aí, a ideia do próprio texto do Gonçalo é remeter, né, a esses vagões que levavam também, né, os judeus para os campos de concentração. Né? Então, remonta muito a esse lugar, né, circunstancial.
Outro capítulo também importante, né, outros capítulos importantes nessa discussão, chama-se O Grande Armazém e o Povo Armazenado, que Você mandou um bilhete para ele que a conexão está instável? Sim, mandei um aviso pra ele no chat. Tá. conseguem me ouvir. É, Agora, tá muito instável, a gente Ah, eu toda peço hora desculpas. corta. Uhum. Eu peço desculpas. Mas agora consegue me ouvir? Eu posso continuar? Pode continuar, mas, você não tem celular, né, talvez seja mais, Tenho celular, sim. não sei se entrando pelo celular talvez seja mais Então, prático, já que você não está sim. mostrando slide, né, não sei. Ah, então deixa eu só acessar aqui o link, só um minutinho. Já interrompeu umas 3 vezes, por isso que eu tô. Desculpa, eu não ouvi vocês. Mas deixa eu ir falando aqui para não perder mais tempo. Se caso acontecer, eu vou ao telefone, tudo bem? Já estou quase caminhando para finalmente, viu? Tá ótimo. Então, a discussão ainda com relação a essa proposta, né, dos capítulos, nós temos aqui mais dois que vai enfatizar essa discussão vinculada ao Tratado da Shoah, né, do Holocausto, que se chama O Grande Armazém e o Povo Armazenado, e que vai aprofundar essa metáfora do controle totalitário, transformando população em mercadoria estocável e destacando a violência burocrática. Aqui nós temos, né, as metáforas da janela-palavra e do helicóptero bom e o grande buraco, que vai articular essa domesticação da vida e da imaginação, expondo como o poder desumaniza e organiza a violência de maneira sistemática. Essas 5 cenas podem minutinhos, ser Rodrigo. lidas. Oi, 5 minutinhos. ok, obrigado, Tiago. Essas cenas podem ser lidas à luz da tradição judaica como metáfora da perseguição, do exílio e da instrumentalização da vida humana, lembrando os traumas da Shoah. E essa necessidade, né, da vigilância ética e histórica. Outro ponto também importante é que a narrativa ela vai infantilizar e vai simbolizar a Shoah, transformando os trens, né, conforme eu disse anteriormente, em forno e vice-versa. Como na cena da Anastácia, né? Aí tem uma cena que eu trouxe para vocês aqui, o recorte. A pequenina Anastácia, dentro do forno, chorava porque não queria ir no comboio. Certamente não era por causa do calor, era porque não queria afastar-se dos pais. Então, esse duplo jogo entre forno e trem, despedida e morte, viagem e extermínio, traduzem a violência histórica em linguagem simbólica infantil, permitindo a narrativa trabalhar com a memória traumática sem dissolver a dimensão ética do acontecimento. É que eu cito, né, alguns autores também que trabalham com essa discussão, né, da Shoah, do Holocausto, como, por exemplo, pensar, né, a questão da memória com Henri Coé, onde ele vai falar que a memória, a história e o esquecimento, né, sustenta que a memória está sempre atravessada pela tensão entre lembrança e esquecimento. E a cena da Anastácia, ela vai ilustrar essa dialética, mostrando como a infância vai ressignificar o trauma. George Agamben, né, O que Resta de Auschwitz, ele reforça a insuficiência do testemunho integral, pois o gesto mínimo de Anastácia, de bater no vidro, remete ao silêncio testemunhal dos Museum. O Jorge de Huberman, né, com imagens apesar de tudo, ele vai apontar que as imagens fragmentárias, né, constituem resistência contra o apagamento histórico. E assim, Olga salvando Anastácia funciona como contra-história simbólica desse processo. Então, já fechando aqui a minha discussão, em conclusão, o diabo opera como campo, né, de experimentação literária, onde os ritos, vestígios de tradições judaicas são reconfigurados através da infância, do sofrimento, da disciplina e da memória histórica. Esse ensinamento por meio do olhar e do castigo, né, essa ritualização da mesa, a internalização da lei, do confronto com o mal, articulam a poética da tradição, que oscila entre formação moral, transmissão cultural e violência latente. Tavares vai transfigurar a experiência histórica do povo judeu, sobretudo no contexto do Holocausto, em alegorias poderosas que exploram o espaço da infância, da família e da sociedade, mantendo vivas as questões sobre memória e sobrevivência. A narrativa, portanto, transforma a tradição judaica em linguagem simbólica de formação, resistência e reflexão ética, permitindo compreender o entrelaçamento entre lei, ensinamento, trauma e esperança,
em sua complexa dimensão cultural e histórica. Obrigado pela atenção. Bom dia a todos. Muito obrigada, Rodrigo. A gente depois vai sobrar um pouquinho de tempo para a gente discutir, então você vai poder falar mais sobre esse autor português. Então, Ótimo. eu chamo à mesa o Matheus Bezerra de Azevedo para nos contar um pouco sobre o seridó e seu estudo etimológico. Vou abrir aqui. Som. Sua conexão tá boa, né, Matheus? Porque senão, como é que tá aí? Acho que tá com problema. Você tá com Só. uma boa conexão, Matheus? Uhum. Vocês conseguem me ouvir, né? Tô só abrindo o vídeo agora. Eu vou compartilhar a minha tela. Mas a Consigo a melhorar conexão tá travando um aqui. pouco. Só um Aparece minuto. aqui que seu sinal tá baixo. Meu sinal tá baixo, né? Não sei o porquê. Deixa eu tentar É que a aqui gente tem conectar pouco na tempo, outra. senão eu chamo o Pode Michel e trocar, depois né? Melhorou Michel. agora, gente? Melhorou agora? Deixa eu fechar aqui outras coisas. Melhorou, gente? Melhorou agora? Deixa eu tentar compartilhar essa tela. Tá funcionando, mas tá dando aqui que o sinal tá amarelo, então não é muito E, bom. e se você for mostrar o vídeo, não vai dar certo, entendeu? Vai Certo. Eu travar. vou ver se eu Então, consigo com a você minha câmera. não, Mostro só. você coloca o link, depois a gente vê, tá? Não Mas vai. talvez seja o caso de passar ele pro final enquanto ele tenta arrumar a conexão, porque Deixa travou eu. também. Tá. Só um. Tá? Então, Michel, a gente tem pouco tempo, tem horário. Vamos passar para o. Vou passar para o Matheus, vou passar para o Michel, tá? Aí você vai se ajeitando, veja se melhora o sinal. Então, Michel Delfim Franco Weinschenker vai apresentar o seu trabalho, o seu estudo sobre Atenas vista de Jerusalém, reações judaicas à helenização. Essa mesa é bem tópicos, né? Cada um com a sua contribuição, com a sua perspectiva de objeto temático. Mas todos em torno da tradição judaica, né, e da experiência judaica. Então, Michel tá aí? Gente, Ele tá aqui na sala, mas não tá respondendo. manda um chat no individual. Será que a gente tem? O que a gente pode fazer também é uma discussão, talvez. O que vocês acham? Para discutir os dois primeiros trabalhos, depois faz o Matheus e o Michel, assim, usa 10 minutos para conversar sobre os trabalhos iniciais. O que vocês acham? Hein, Matheus Salles e Rodrigo? Vamos fazer uma parada e discutir, porque são dois assuntos correlatos, né? Trabalhando um pouco com a condição judaica, a condição também arquétipos antigos da condição cristã nova, e acho que são temas até mais afins. O Seridó também seria bom, né? Mas acho que a conexão do... Acho que a minha conexão melhorou agora, viu, professora? Ah, é ótimo. Se quiser, acho que eu consigo apresentar, porque eu estou roteando do meu celular, porque meu 4G aqui está meio ruim. O meu, minha Essa banda. nossa vida online, a gente é muito dependente, né, da rede, não tem jeito. Mas eu E, acho que em- pelo celular aqui, então, lá vivo, melhor. Por como é que enquanto, tá a pelo estudo que eu conexão? fiz, está mais satisfatória.
Mas não vai dar para apresentar o vídeo, viu, Rodrigo? Eu sinto muito. Se você não tiver com uma conexão boa, o vídeo não passa, entendeu? Que ainda tá travando, Matheus, pra gente. Inclusive agora está com a imagem congelada. Acho que Ainda talvez está possa ser esse sistema travando para de. você. Deixa eu fechar. Tá É que eu travando. estou fechando as janelas. Deixa eu abrir aqui. Mas talvez É, seja o Eu caso. posso é o, fechar te- a é o câmera tempo que também. está É correndo, melhor. Eu acho que dá Rodrigo. menos. Eu vou ver. Vou tentar correr com o Rodrigo, não, Rodrigo, né? Deixa eu desculpa, ver aqui. Vou Matheus, tentar, Matheus. Eu não Matheus. quero perder Deixa eu tempo tentar de aqui digitar, então. discussão. Você se organiza aí, daqui 10 minutinhos você volta, tá? Vai testando aí em outros lugares, muda de lugar, né? Às vezes é um lugar da sala que tem uma conexão melhor. Então, vou fazer uma rodada de questões em torno do trabalho sobre a trajetória da professora Anita Novinsky e também em torno da apresentação do Rodrigo sobre a obra do escritor português Gonçalo Tavares, tá? Então, vou pedir para vocês colocarem o Matheus está na sala, dá para marcar o Matheus e o Rodrigo? Eles aparecendo na telinha, ótimo. Mas eles E precisam abrir a câmera. tá, precisam abrir a câmera. Essas mesas têm essa coisa chata. Tem perguntas? Tem aqui um comentário sobre a apresentação do Matheus, da Daniela. Quem mais? Acho que é isso. Então, vou ler o comentário da Daniela. Um comentário sobre a apresentação do Matheus. No paralelo, é a Daniela Levi? Não. Uhum. Quem está no comentário? Bom, no paralelo que Anita Novinsky faz entre Inquisição e nazismo, ela pretende mostrar que o ódio aos judeus é um fenômeno de longa duração, sendo transmitido através dos séculos, através das leis canônicas, depois sendo colocada em prática na Inquisição e no nazismo. Ela analisa os documentos e experiências através dos séculos, comprovando através desses documentos sua tese. Quem está comentando é Daniela Levi? Não, a professora Daniela? A pessoa saiu da sala, mas acho possível que seja. E, bom, eu também tenho um comentário a fazer sobre isso, mais perguntas, que aí senão eu vou fazer as minhas perguntas para a gente usar esse tempinho. Então, vou fazer essa pergunta já. O Matheus recebeu essa questão. Eu também quero dizer que eu gostei muito da apresentação do Matheus, dele ter situado a obra da Anita Novinsky no entroncamento, né, de vários debates historiográficos que se davam no final dos anos 60, né, e lembrar que quem ajudou a Anita Novinsky na Torre do Tombo foi o Mário Soares, simplesmente, o primeiro-ministro, né, com quem ela tinha relações muito próximas, era amiga da família, e foi isso que facultou, ela realmente foi a primeira pessoa, né, a ter acesso e a microfilmar, né, os processos. Isso deu para a Anita Novinsky realmente uma um repositório de informações, não é? E onde ela pretendia fazer um trabalho brodeliano, de longa duração. Ela queria ver, né? Como as fontes da Inquisição são muito ricas, né, ela queria fazer um trabalho que ia do século XVI até o início do século XIX. Ela mesmo diz que ela estava afiliada, né, à escola dos Anali, particularmente a essa historiografia quantitativista. Tá? Isso é uma coisa importante e que é pouco mencionada. Ela era uma historiadora. Você marcou muito bem essa abertura que ela teve, porque ela fez uma formação em filosofia, uma formação em psicologia e depois ela se tornou historiadora social, né? Então ela tinha, além de os historiadores dos análises, eles recorriam à psicologia, aos autores, né, às teorias da psicologia coletiva. Então ela era uma leitora de Goffman, que foi muito importante também para
para a elaboração do trabalho dela. E a noção de homem dividido, acho que está diretamente ligado à filosofia existencialista, tá? Ela, ao contrário, hoje em dia a antropologia meio desconstruiu, né, a ideia também de um cristão-novismo essencialista. Esse debate que se deu nos anos 60, hoje em dia praticamente ele não tem a mesma força, né? A gente sabe, por exemplo, que os cristãos novos eles tinham uma identidade de trânsito, né? Então, a questão, eles eram judeus se estivessem em Amsterdã ou se estivessem em Recife durante a ocupação. E cristãos novos, assim, a identidade era muito mais plástica, não é? E circunstancial. E queria que você falasse um pouco sobre isso, revisitando o debate sobre o Revá e o Antônio José Saraiva. Eles estão discutindo basicamente o estatuto da fonte, até que ponto a gente pode confiar nos processos, né, como, enfim, uma informação fidedigna, uma vez que os processos, né, eles tentam culpabilizar qualquer pessoa que tivesse sido denunciada, né? E em relação à questão do nazismo, eu concordo com a Daniela e lembro que não é algo que está totalmente fora de debate nos dias atuais. Se a gente pegar um antropólogo como eh, o historiador francês, não é, com quem ela nos últimos que escreveu A Fé na Lembrança, não sei se agora me escapou o nome dele, um grande historiador, antropólogo, que escreve, tem esse livro, chama Fé na Lembrança. Ele também diz que há possibilidades de comparar a Inquisição com os regimes totalitários. Não é uma comparação, digamos assim, é uma comparação conceitual, não é uma comparação necessariamente histórica, né? Ela tem uma força conceitual. E eu acho que a Anita Novinsky fazia essa comparação nesse sentido, né, de paralelismos que não são necessariamente históricos. O nazismo durou menos tempo, não é? Entre a ascensão, sei lá, 1933 até 45, a Inquisição durou séculos, então não dá para comparar coisas que têm, né, características, né, fenômenos societários muito diferentes, mas é o mesmo esquema, né, é como hoje em dia o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? As pessoas são acusadas, elas não sabem muito bem por quê, os processos são, né, há uma espécie de regime totalitário, né? Quando a pessoa acusada ela não tem, né, a noção de qual é exatamente o teor, né, do seu crime, né? Então, e a Inquisição, como vocês sabem, você tinha que se confessar, né? Confessar qualquer coisa, né? E confessar, inclusive, denunciar, delatar outros membros da família para poder ser liberado, né, das penas maiores. Então, eu achei muito bem feito. E a última coisa é que esse depoimento que você usou, salvo engano, ele foi feito também para a comemoração do SEGE, é um dos depoimentos, não é, que ela fala da história do Centro de Estudos Judaicos, fundados em 1969, com apoio do Eurípides Simões de Paula e do Rabino Pincus. E houve toda uma grande mobilização assim da comunidade para poder fundar o SEGE, e a Anita está no centro dessas relações, né, de diplomacia e de ecumenismo, porque junto com o Centro de Estudos Judaicos foram fundados outros centros importantes também de ensino do budismo, enfim, do protestantismo, enfim, havia um movimento nessa direção. E essas Sobre o trabalho. entrevistas, desculpa, estão todas no canal do YouTube do SEGE, quem quiser assistir. A Danita Novinsky com outros professores também. E é um material muito instrutivo e é muito bom que tenha sido preservado. Agora,
Esse trabalho do Rodrigo Felipe Veloso também, né, professor da Universidade de Montes Claros, e que eu confesso que não conheço a obra do Gonçalo Manuel Tavares, mas fiquei muito interessada. Vejo que você tem uma apropriação, né, que é de mostrar a presença, a leitura que esse autor faz da tradição judaica, né? E quando ele faz essa leitura da tradição judaica, nós vemos uma espécie de vestígios de uma certa experiência portuguesa, né? De uma visão, de uma perspectiva portuguesa sobre a tradição, do que é uma certa tradição judaica. Então, essas imagens do diabo, né, a associação do judeu com o diabo, é algo que vem, né, provavelmente, né, de um discurso antijudaico, né, vem de uma tradição medieval e que é recuperada intensamente no século XVI, XVII, XVIII, e que esse autor, né, no romance, está repercutindo, mas que ele reconecta isso, que eu achei curioso, com, né, uma explicação das formas, digamos assim, de resistência, né, à Shoah e à memória dos traumática, né, seja aquela vivida na Inquisição, seja aquela vivida no Holocausto. Então, nesse seu trabalho, Rodrigo, eu consegui ver isso, né? Você fala em uma espécie de pedagogia, né, do sofrimento, e talvez seria interessante fazer, assim como a Anita Novinsky faz, essa ponte entre, né, qual é no imaginário português, né, a visão que hoje em dia se tem da Inquisição e dos judeus, né, e como que a experiência do Holocausto está sendo conectada por esses autores contemporâneos com a expulsão dos judeus e com o fenômeno, né, da perseguição aos cristãos novos, que os cristãos novos foram perseguidos, apesar do Pombal ter digamos assim, absolvido, né, e ter descriminalizado a condição cristã nova em 1774, eles continuaram sendo, né, marcados por esse estigma, né, um estigma negativo. Então, eu acho que eu não li nenhum dos romances, você é que tem esse material, mas eu me pergunto se ele não está estabelecendo esses paralelismos, né, eh, ao, eh, ao fazer essas conexões. E eu queria situar um filme, um documentário que saiu há um ano, mais ou menos, do Ari Diesendruck, sobre a recepção dos judeus refugiados da Alemanha em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial. Acho que chama Ponte para a Liberdade, salvo engano. E conta a história de como que os judeus refugiados que estavam, enfim, fugindo, né, da Alemanha nazista e mesmo de outros lugares da Polônia, foram parar em Lisboa e em Portugal e foram recebidos pelas autoridades, criaram durante algumas décadas, né, comunidades, e o filme fala muito sobre como esses judeus se integraram na sociedade portuguesa. Então é um filme baseado muito na vida daquele rabino, né, Rabino Diesendruck, que refez a comunidade judaica em Portugal nos princípios do século XX. Então, acho que você tem aqui uma ponte, né? Foi esse início do século XX é quando se descobre, os portugueses começam a entender que os vestígios judaicos faziam parte da história também de Portugal, porque até o início do século XX, né, essa memória da Inquisição e das expulsões e da presença dos cristãos novos, ela era silenciada. Então, talvez esses romances possam te ajudar a entender também essa tomada de consciência dos portugueses sobre, né, a sua própria história secular, plurissecular.
Então, não sei se a gente tem. Vocês vão ter assim uns 3, 4 minutos para responder, e depois a gente dá sequência à mesa. Começando pelo Matheus e depois pelo Rodrigo. Perfeito. Eu adorei os comentários, eu aprendi muito, assim, coisas que posso até acrescentar na pesquisa que eu não tinha me atentado. Os comentários que eu vou fazer, a questão do comentário da Daniela, achei muito legal essa ideia, né, que a Anitta está tentando fazer uma longa duração, a questão das leis canônicas. Tem um artigo que eu estou procurando da Anitta que ela fala especificamente das leis canônicas, que eu não encontrei ainda, estou em busca, que eu acho que pode ajudar com isso. E apesar da professora Iris também comentar essa questão da influência do Brodel, né, eu vejo que ela pouco cita, né, o Brodel, mas acredito que tem sim essa vontade de fazer uma longa duração, principalmente no sentido das mentalidades, né? Tá nos inventários dela, ela diz claramente que o projeto dela era um projeto brodeliano. Certo, anotei aqui. É, sobre os paralelos com o totalitarismo, com as experiências do século XX, eu acho que isso primeiro tem que partir, eu acho, como eu comentei, da própria experiência da família dela. Ela comenta nas entrevistas, né, sobre praticamente toda a família dela que ficou na Polônia foi assassinada em pogroms, né, ainda antes do Holocausto. E ela até fala que o vilarejo onde ela nasceu não sobrou nenhum judeu, assim. Então foi uma experiência muito traumática. E essa questão do antissemitismo no século XX, todo esse trauma, marcou a experiência dela como historiadora. E eu acredito que o historiador ele parte de um lugar no tempo, né? E a experiência pessoal dele influencia na sua pesquisa, né? E ela também nunca negou que ela era uma historiadora engajada, né? Eu estava lendo até uma entrevista dela hoje e ela falando que ela é uma historiadora engajada, que ela quer mudar o mundo, que ela quer queria, né, combater a intolerância que ainda existia, o nazismo, os neonazismos, né, que continuam existindo. Então ela fala muito disso e você vê isso nos próprios projetos da vida dela, né? A vontade de construir o Museu da Tolerância, né? O Laboratório de Estudos da Intolerância, cursos de divulgação científica que ela fez, livros, né, mais acessíveis. Então, ela tem muito esse interesse em chegar na sociedade ampla. E as questões contemporâneas que ela coloca, né? Eu acho interessante que ela traz também, que também gera essas críticas também, essa questão dela trazer o Kafka, por exemplo, para a literatura do século XX para falar um pouco da Inquisição, a psicanálise. Ela fala de querer construir uma história a partir da psicanálise, né? E juntar isso com esses estudos que ela queria fazer do marranismo. E os paralelos com o totalitarismo, com o nazismo, são, né? Primeiro ponto, né? Esse do totalitarismo, a Inquisição como essa instituição que quer se fazer onipresente, né? Estar controlando as consciências, ela faz esse paralelo com os regimes nazistas e fascista, né? E ela usa a Hannah Arendt para isso, a questão do inimigo objetivo, que ela acredita que o cristão novo. O objetivo da Inquisição é acabar com os judeus cristãos novos racialmente, né? E não só religiosamente, né? Então transcende a questão da religião. Então ela traz isso. Né? Ela fala que a Inquisição é racial, que é uma coisa que gera muito debate, né, na historiografia. Não, hoje em E dia tem sido recuperado, tá? A questão da racialização, né? O livro não só do Stuart Schwartz, não sei se você viu, Blood and Boundaries, também é interessante nesse ponto de vista. As ideias dela estão sendo recuperadas nitidamente, não tem. é muito interessante. E aí, as comparações que ela faz com o nazismo é, por exemplo, né, os familiares, os comissários da Inquisição, ela compara com a Gestapo, né, com a polícia nazista, a questão dos sanbenitos, né, que eram as roupas dos penitentes, né, que ficavam a vida toda com aquelas roupas, né? Ela compara com as marcas distintivas, né, nos campos de concentração, enfim, ela faz essas comparações. Sobre a questão dela ser filiada à Escola dos Análises, isso é um ponto muito importante, né? Porque ela teve aulas na França
com o Mandrou e o Polyakov, né, que são pessoas, principalmente o Mandrou, né, que era da segunda escola dos análises, né, então até a professora Tuti Carneiro, em uma matéria que ela fez no jornal da USP, ela fala que a professora Anitta foi a responsável de trazer essa bibliografia das histórias das mentalidades para o curso de pós-graduação da USP, né, e você percebe que a pesquisa dela, ela está muito preocupada com a questão das mentalidades, né? Ela quer saber como esse marranismo construiu a mentalidade brasileira, construiu até a mentalidade moderna, né? Ela tenta explicar por que que no Brasil o cristianismo é mais heterodoxo, tem tantos católicos não praticantes, né? E ela fala que isso tem a ver com esse marranismo, com esse cristianismo de aparência que esses cristãos novos tinham, essa mentalidade perdura. Ah, enfim, e para encerrar, essa questão muito interessante que você falou da Anitta gostar da parte da estatística, né? Apesar disso, eu percebo que ela criticou um pouco o que ela chamava de nova historiografia da Inquisição, que seria essa historiografia que tenta trazer os números de mortes, número de tortura, para afirmar que a Inquisição não matou tanto quanto se estimava, enfim, que ela fala que isso é passando uma lenda branca, né, da Inquisição. Ela chama de negacionismo e compara, inclusive, fala que é. Não, a estatística não, eu falei quantitativista e serialista, não tem nada a ver com o Hum, revisionismo, né? Os dados que os processos nos oferecem sobre confisco, sobre cultura material, é isso que é o brodelianismo dela, tá? Não tem nada a ver com posições revisionistas perfeito. do Bento XIV, no 16, aliás, E tá? ela Não criticava isso. confundir, porque senão fica tudo. Mas é isso, assim, ela, Maravilha. ela, ela, ela tinha realmente uma visão de historiadora dos análises. Você falou bem do Poliakov, que ela introduziu no Brasil, né? O livro saiu pela Perspectiva nos anos 70, junto com a tese dela. Então, o Poliakov é o grande historiador do antissemitismo, né? Ela foi muito influenciada por ele, muito bem lembrado. Agradeço. Tá ótimo, Matheus, tá bem afiado. E agora o Rodrigo, não sei, ele Sim, tá estou aí? aqui, professora Iris, falar de modo, né, assim, mais rápido, para não tomar muito tempo. Com relação, né, às contribuições, né, excelentes contribuições, agradeço, né, irei sim atrás delas para fazer a leitura, né, e posteriormente trazê-las, né, para a discussão, né, do artigo, né, da proposta que eu estou desenvolvendo sobre esse autor. Só para contextualizar um pouquinho, ano passado eu fiz o pós-doutorado na UFMG, né, sob a supervisão da professora Lisda Nascimento, só que eu trabalhei com ritos e vestígios da tradição judaica em três autoras, né, que foi a Adriana Harmoni, Lucia Aizin e Gisela Lerner, né? E então, a partir disso, é que eu busquei ampliar um pouco mais esse leque, trazendo agora, né, para esse ano, esse novo autor, né, que trabalha também com o tema, né, do judaísmo. Ele fez isso em Jerusalém, né, a sua obra anterior, e agora também ele repercute também nesses ecos também, né, da tradição judaica no seu texto, né, literário. Atualmente eu fiz entrevista com o Gonçalo Tavares e eu estou só aguardando o retorno dele, né, para a publicação na revista Arquivo Maravilha da UFMG, né, sobre essa perspectiva mesmo, né, da tradição judaica, né, os elementos né, judaicos que estão presentes no romance. Com relação àquilo que você trouxe anteriormente, eu só queria ressaltar um detalhe importante com relação a essa obra, que é o seguinte, porque na obra em si, nós percebemos durante a leitura que trata-se de uma nova fábula que o próprio Tavares ele vai propor, né, dentro da escrita do texto literário. Meu Deus, travou de novo, né? Sim. Rodrigo, Oi, Professor, a gente perdeu porque travou tudo o que você falou agora nos Ah, tá. últimos. Mas eu vou sintetizar, então, para não tomar muito tempo.
Eu estou dizendo o seguinte, que essa obra em especial do Tavares, né, O Diabo, que seria essa última obra da trilogia Mitologias, ela vai trazer essa discussão da tradição judaica, mas pensando também nessa fábula, né, nessa nova Mas fábula. a única coisa que eu acho que não é uma tradição judaica, é uma tradição anti-judaica do cristianismo medieval. Não tem nada a ver com a tradição judaica, o Sim, diabo. sim, eu estou dizendo. Não, sim, mas o que eu estou dizendo com relação a isso é pensar nessa fábula como forma de reencontrar esse humano, né? Não esse humano idealizado, mas esse humano que é contraditório, que ele é ambíguo, que também é perigoso, né? Então, ao fazer isso, por exemplo, nós percebemos que algumas perguntas são urgentes no texto do Gonçalo, né? Por exemplo, o que é crescer? O que é obedecer? O que é agir? O que é, afinal, o mal? Né? Tem até uma frase no texto que fala: o diabo não pode ser assim tão mal. Então, assim, o próprio texto já nos traz essas reflexões diante mesmo, né, dessa Shoah, né, que ele apresenta, né? Então, os próprios títulos, né, dos capítulos já traz como metáfora para nós essa volta ao passado, né, e essa ressignificação no presente daquilo que ele propõe fazer. Igual, por exemplo, lá, quando ele fala sobre o grande armazém, aí tem uma citação interessante, que ele fala assim: falta um armazém para pôr lá dentro um povo. Aí, né, no caso, o povo que ele se remete ao povo judeu também, né? E aí todo esse cenário que nós já conhecemos, né, do Holocausto, ele vai repercutir isso ao longo de todo o texto, né? Que ele vai fazer todo esse processo também, né, de recontar, né, por meio dessa literatura, essa cartografia vinculada a esse abismo mesmo, né? Esse lugar do terror, né, da violência, né? E eu acho que é mais ou menos isso. Viu? Só para não tomar muito tempo. Agora, não, não sei se eu me fiz clara, mas é como se ele retomasse essa tradição anti-judaica para chegar no Holocausto, entendeu? Entendi. É, Mas e os vestígios que você está chamando de judaicos são os vestígios que a igreja criou sobre o judaísmo, né? O uhum, isso, imaginário sobre o isso, judaísmo. isso. E Tá. vale lembrar também eles que ele nasceu em África, né? Nasceu em África, depois de um tempo ele foi para Portugal. Então ele também tem essa questão do exílio também presente, né? Na sua concepção também, Entendi. né? De E- identitária. Ele Colocação. é um retornado, né? Isso, exatamente. Ótimo. Obrigada, muito obrigada. Obrigado a Bom, vocês. a gente está atrasado, mas eu acho que vale a pena. Vamos então ver se dá certo a apresentação agora da Matheus, etimologia da Seridó. vou Matheus, tentar projetar, viu, professora Iris? Vamos ver vamos lá. aqui. Participants cannot see your screen. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Não, já travou aqui para mim. A gente estamos vendo sua tela, mas o próprio Zoom, não sua apresentação. Certo, eu vou tentar. Para mim está Peraí, travando, está travando. compartilhar. Ah, tá, eu que compartilhei errado, tá certo. Peraí. Pronto, acho que agora vai. Agora Vou vemos. voltar para a primeira tela. Agora vocês conseguem ver? Tá Pronto, ótimo. ótimo. Uhum. Então, sem mais delongas, meu nome é Matheus Bezerra de Azevedo, eu sou pesquisador aqui do doutorado do programa Língua, Literatura e Cultura Italianas. Eu estudo um autor que é judeu chamado Graziadio Ascoli. Ele teve um papel importante porque ele estudou a relação entre as línguas indo-europeias e as línguas indosemíticas, né? E as línguas semíticas, no caso, né? Estudos indosemíticos. Esse trabalho eu escrevi em coautoria com o professor Eduardo Navarro, que é aqui da FEFELESH, né? E vamos seguir contextualizando aqui o que é o Seridó, tá? Essa região. Seridó, eu coloquei aqui, dos Tapuias, né? A colonização portuguesa. É uma região localizada no interior dos atuais estados da Paraíba e Rio Grande do Norte. O bioma predominante lá é o campo e principalmente a caatinga. Caracteriza-se também pelo clima quente e seco, com baixos índices de precipitações pluviométricas, né? Chuvas, poucas chuvas. E essa ribeira do Seridó era povoada pelos canindés, genipapos, sucuris, cariris e pegas. Apresenta um total de 24 municípios aqui, né? Todos esses que estão alistados. Aqui eu tenho um mapinha, não achei um melhor, tá, pessoal? Esse aqui já está bem renderizado. Ele fica exatamente nessa região aqui como a gente chama o Rio Grande do Norte, o pé do elefante aqui, vocês podem ver, e uma parte ao redor da Paraíba, tá?
ao redor desse chamado pé do Rio Grande do Norte, aqui, essa região da Paraíba. Então, a região que se situa entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba. Existe, portanto, o seridó potiguar e o seridó paraibano, tá? Elemento judaico no interior do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Até eu não faço uma menção muito grande aqui, mas a professora Novinsky, né? Aqui o meu colega Matheus, acho que é conhecedor disso, ela foi consultada num documentário chamado A Estrela Oculta, né? Do Sertão, e ela tem alguns inquéritos na cidade de Vem a Ver, que não é propriamente o Seridó, mas é uma cidade no oeste do RN, onde ela faz um levantamento, faz entrevistas e encontra vários indícios ali de costumes judaicos, como no enterro das pessoas eles envolverem detalhes, não usarem caixões, colocarem pedras em cima dos não, tudo bem, você? pedras em cima das lápides, colocar outros costumes são também terem santos cobertos dentro de casa, varrerem a calçada de suas ruas, de suas casas, entre outros costumes, tá? Historicamente, a região recebeu os judeus sefarditas, marranos cristãos novos, né, como se chama, são os judeus do lado português e espanhol, e não os askenazitas, que são ali da Alemanha até o leste europeu, representantes da cultura ladina. Muitas famílias que lá existem são oriundas do Minho, Douro, Açores, Trás-os-Montes e Extremadura. Seus nomes estão registrados na Torre do Tombo, em Lisboa. Né? Houve a chamada União Ibérica de 1580 a 1640, quando Filipe II da Espanha reinou sobre toda a Península Ibérica. Com isso, houve uma maior perseguição aos judeus, aliás, da Holanda, inimiga da Espanha, sua antiga dominadora. Né? Por isso que houve a construção de fortificações no litoral do Nordeste. E, por exemplo, Natal, Rio Grande do Norte, foi chamada de Nova Amsterdã, né? E era justamente para combater os holandeses, e muitos dos indígenas, como se sabe, se aliaram aos holandeses contra os portugueses, né? E os espanhóis. Costumes de herança judaica, né? Eu já disse, envolver mortalhas, colocar pedras em lápides como lembrança e oração, e circuncidar recém-nascidos. Os padroeiros, outra evidência é que os padroeiros são associados à tradição hebraica, Santana, São José e vários epítetos, né? Vários nomes, várias qualificações, bem como a prevalência desses nomes de batismo da população. Tem muitas pessoas com nome Ana, José, Pedro, Lucas, né? Entre outros. Em geral, os documentos e tratados de coreografia, geologia e áreas correlatas que lidam com o espaço tratam de pôr os rios Seridó em evidência ao falar das vilas, aldeias e povoamentos que lhe existem no entorno. É comum falar-se da distância das margens do Seridó para uma dada área de interesse, fazendo do rio ponto de referência para os estudiosos, mesmo os consulentes interessados em situar-se no espaço daquela região. No entanto, pesam a favor do rio como tendo batizado a região o fato de isso acontecer por todo o Brasil já antes em Portugal, em toda a experiência humana. Os acidentes naturais saem de referencial por garantirem a subsistência por estarem na experiência empírica da espécie. Ou seja, né, pessoal, é muito comum que um rio denomine uma região. Né? O que eu estou querendo dizer aqui é que provavelmente Seridó era o rio e, a partir do rio, deu-se ao nome da região o nome Seridó. Um fato importante foi a disputa das margens do Seridó. Essa questão tornou-se decisiva para que se chegasse aos limites atuais, que os atuais apresentou diariamente, tendo em vista que o rio, além de permitir o cultivo e a criação de gado às suas margens, serve como referência objetiva para a localização e demarcação do território. Os judeus chegaram à região no século XVII. A emancipação dos municípios é recente, sobretudo no século XIX e XX, a partir do seu desmembramento de outros maiores. A colonização se deu já no século XVI, com a chegada dos portugueses a terras brasileiras. Dessa forma, em se analisando os documentos viventes e a disputa pelo rio como baliza para a demarcação, é provável que este tenha batizado a região por ser de elevada importância para a população local. Aqui nós temos um mapa, eu posso até ampliar para vocês, pessoal, que é de uma tese de doutorado de um aluno lá que hoje é professor no Rio Grande do Norte, mas ele fez a tese de doutorado em Recife, tá? Aqui são algumas paróquias, aqui a paróquia de Currais, povoação de Currais Novos,
tem algumas paróquias, Acari, Vila Nova do Príncipe, que é uma cidade conhecida como Caicó, que é bem conhecida pelos costumes judaicos também, aqui é a região Seridó, tá? Timbaúba, hoje é a cidade de Timbaúba dos Batistas, São José seria São José do Seridó, aqui também passa o rio São José, e este aqui seria o rio Seridó, tá? Esse que está em negrito. Ele passa principalmente aqui pela cidade de, pela Vila Nova do Príncipe, que posteriormente o nome indígena é Queicoó, né? Os portugueses chamam de Vila Nova do Príncipe, e depois se chamaria de Caicó, como é denominada até hoje, né? E ele foi elaborado, esse mapa, com base em cruzamentos de algumas informações, mas, pessoal, os primeiros mapas do Seridó mesmo só são do século XIX, são documentos de difícil acesso. Então, achei legal que esse aqui, ele renderizou esse mapa, fez aqui com as povoações, com as vilas, com as fazendas e sítios, né? Fazendas e sítios são esses pontos aqui, esses pontos quadrados, tá? Foi o Helder Macedo, numa tese de doutorado, que fez em 2013, essa tese de doutorado. Hoje ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e tem um núcleo. Nessa tese ele enfatizou a mestiçagem, tanto do elemento judaico como do elemento, principalmente do elemento indígena e do elemento branco português. Também existia do elemento negro, mas em menor quantidade, porque essa aqui não era uma região, é uma região distante do litoral, a cerca de 200 mais de 200 quilômetros do litoral, e aqui predominava a pecuária e não a atividade canavieira, que aqui atrairia mais mão de obra de escravos, né? Escravos negros, escravizados negros. Existem duas versões principais para o nome Seridó. Vocês vão me atualizando quanto ao tempo, tá, pessoal? Não sei se eu tenho 5 minutos, mas eu vou dar uma acelerada. Cascudo, que é o Câmara Cascudo, é historiador e folclorista, defendia a origem do nome da Seritó, né? Sem folhagem, pouca sombra ou cobertura vegetal. Baseado nesse documento do Coriolano de Medeiros, que era um corógrafo, segundo Medeiros Filho, e existe uma outra etimologia do Fernandes, né? Que Seridó veria da palavra Sarid-O, né? Esse O seria mais um apoio fonético, significando refúgio ou sobrevivente dele. O nome de Deus é santo, portanto, se usaria o pronome para evitar que fosse profanado ou tomado em vão. Primeira ocorrência de fundamental importância para encontrar a etimologia, segundo Jespersen, 1954. O termo seridó, de que se tem a primeira ocorrência, é de 1545. Esse documento, né, esses documentos aqui que ele vai citando, 45, 60, 1724, né, segundo o Instituto Histórico Geográfico, tem várias grafias com S, com C, com acento agudo e com acento circunflexo, até porque a grafia do português só vai ser uniformizada em 1911 em Portugal, em 1943 no Brasil. Isso aqui se trata de documentos manuscritos, tá, pessoal? Principalmente divisão de terras, patentes, questões sobre patentes militares, basicamente isso, tá? Documentos dessas duas naturezas. Tem uma variação, como eu disse aqui, do fonema C, entre S e C, e esse timbre aberto ou fechado do O e do O. Um fato a ser considerado, além dos anteriores, é a baixa produtividade de vocábulos de origem hebraica na língua portuguesa. Nós temos poucos, tá, pessoal? Nós temos, principalmente via latina, nós já herdamos do latim, né? Como o português é uma língua que veio do latim, nós temos principalmente aleluia, amém, sábado, temos mais essas palavras. E temos algumas já no português que são posteriores, como kibbutz e kippah, tá? Matheus? Nós já vemos que... Oi? Perdão? 5 minutinhos, tá bom? Certo, pronto. Estou acelerando aqui, os slides O são um seu pouco... slide parece que está travado, tá bom? A gente está vendo ainda o mapa do Seridó, tá certo isso? Certo. Tá bom. O seridó, são poucas palavras que nós temos em português de origem hebraica, tá? Como eu estava dizendo. E nós temos poucos topônimos também, tá? E, ao que parece, também são cópias de topônimos israelenses. Nós temos aqui Jordão, por exemplo, né? Aparece em alguns lugares. Palestina também aparece em alguns lugares, né? E seria
necessário estabelecer uma relação de substrato. O que é substrato? É a relação de qual a influência que a língua do povo dominado deixa sobre a língua do povo que o dominou, tá? Mas não parece, porque nós temos pouco, parece, né? Nós encontramos aí nos manuais, eu até cito o Bizoc aqui, 96, pouca coisa até nos hábitos fonéticos e nos hábitos e no léxico, no vocabulário do português. Mas nós temos muitos costumes, realmente, nessa região que remontam à tradição judaica. Houve contato pontual, né? Como eu disse aqui, nessa região do Seridó, em regiões próximas, existem muitos casamentos consanguíneos que também são um indício de que houve uma forte presença judaica, né? Nesses estudos genealógicos tipo Genera estão sendo feitos aí, tem dado realmente uma origem judaica. Nos estudos genealógicos estão conseguindo ligar muitos por aquela lei que Portugal e Espanha promulgaram, né? De compensação histórica para dar cidadania a essas pessoas que perderam que mostraram que eram cristãos novas por meio de reconstituições genealógicas, principalmente com a ajuda dos cristãos sud, né, que eles fazem aquele estudo mais aprofundado. O étimo hebraico, né, nós temos aqui Lisrod, que seria a raiz de Seridó, né, porque tem a questão de 3 letras, Seridó, né, até ficou aqui ao contrário, porque se lê da esquerda para a direita, Samed, Ro e Dalet, tá? Nós temos aqui o étimo Itapu, parece pouco provável, tá, pessoal, esse étimo Seridó, por quê? Porque nós vemos que os primeiros documentos já chamam de Seridó em 1545, e antes de acontecer essa questão da chegada do elemento judaico, tanto nos testemunhos nos testamentos, inventários, divisões de terra, documentos militares, né? E o étimo Tapuia se apresenta com mais força, porque vários topônimos ali já aparecem como presentes nos mapas ou nos documentos manuscritos aos quais se teve acesso na época, tá? Considerações finais, especificamente nesse caso, é extremamente remota a hipótese de o vocábulo ser de origem portuguesa, né? Porque antes dos portugueses chegarem já existia. Não existe em português nenhuma palavra vernácula que se assemelhe nem fonética, nem morfológica, nem semanticamente a seridó, nenhum topônimo na Península Ibérica ou em outros territórios colonizados pelos portugueses que apresenta o topônimo seridó. É algo comum, né? Copiar, por exemplo, nós temos aqui no Rio Grande do Norte Extremóis, aí porque é uma cópia de Extremóis em Portugal. Macau, no Rio Grande do Norte, porque existe um topônimo na China dado pelos portugueses chamado Macau. Nós não temos nenhum topônimo em Portugal nem na Espanha chamado Seridó, né? Então isso já eliminaria uma possibilidade de um étimo português e também já enfraquece muito a possibilidade de um topônimo hebraico, porque os poucos que nós temos aqui no Brasil são cópias de topônimos português, de topônimos de Israel ou topônimos de Portugal. É importante ponderar que a criação das ditas versões pode apresentar enviesamento, tendo em vista que foram propostas por um pastor e um rabino, o Fernandes, né? Que tenham em seu costado uma visível valorização dos judeus de sua história, tradição e costumes. Por vezes, muitas vezes é ignorado, né? Esse elemento, principalmente nesse caso aqui, não é tupi, tá, pessoal? É macro-G, porque não é são duas famílias linguísticas diferentes, né? A tupi e a macro-G. Esses cariris, eles não são da tradição tupi, são da tradição macro-G, que é algo comum de se fazer distinção entre os indígenas brasileiros. E também são Só ignoradas uma outras pergunta, a partir de quando a palavra começa a aparecer? 1545, Ah, nos documentos, tá, professora? obrigada. E desta forma, aqui é o último parágrafo, é preciso considerar que a hipótese de seritó, né? Como eu tinha dito, o T entre duas vogais é bem comum no português de virar um D, tá? Nós temos vários casos, como catus em latim virar gado, tá? Então, seritó para seridó seria bem mais fácil de acontecer, seria um topônimo tapuia, de étimo tapuia,
mostra-se mais fidedigna do que Sarid ou uma versão hebraica. Para um estudo seguro no campo da etimologia e da toponímia, que é uma sub-área da etimologia, é necessário que se tenham fontes primárias que atestem efetivamente o uso de um dado vocábulo ou evidências que apontem para sua reconstrução ou para uma mudança plausível gráfica ou morfofonológica, por exemplo. E aqui eu tenho algumas referências e agradeço bastante, pessoal, por esta oportunidade de compartilhar um pouco deste trabalho. Muito bem, Matheus, obrigada. A gente passa a palavra rapidamente para a apresentação do Michel Delfim Franco Weinschenker, que vai apresentar a comunicação Atenas Vista de Jerusalém, reações judaicas à helenização. Pronto. O Michel apareceu? Aqui. Que bom. Estão vendo a tela? Estamos, Michel. Então, no meu trabalho, eu pesquisei, eu pesquisei a questão da interação entre as comunidades judaicas no período helenístico da Judeia e de Alexandria, a questão do fenômeno da helenização, certo? A partir de algumas fontes escritas judaicas do período helenístico, como a Carta de Aristeu, os livros dos Macabeus, o livro de Daniel e o Ben Sirá. E a partir dessa reação à questão da helenização, como os judeus passam a entender também a partir disso a identidade judaica. Esse foi meu trabalho de TCC na minha graduação em História na PUC, daqui de São Paulo, que terminei agora, e eu vou seguir esse tema no meu mestrado daqui a um mês na Universidade Hebraica de Jerusalém. Então, começando com a questão da helenização, do que foram a helenização e o período helenístico, certo? É o período que se segue logo com conquistas do Alexandre o Grande em direção ao Oriente. Então, é um período em que a cultura, a língua e as instituições da Grécia, elas vão ser expostas para além do mundo da Hélade e das polis para territórios que são de maioria não grega. Então é um período de relativo cosmopolitismo, certo? O Arnaldo Momigliano, historiador, escreveu o livro Os Limites da Helenização, ele mostra que é um período em que os não-gregos vão começar digamos assim, se apresentar aos gregos na língua grega. Isso vale para os romanos, judeus, egípcios, fenícios, babilônios e até indianos. E o outro historiador, que é o Martin Hegel, escreveu um livro que chama Judaísmo e Helenismo, e, por sua vez, ele também chama atenção para o fato que é um fenômeno unilateral. São os próprios povos que não são gregos, né, que eles chamam de bárbaros, buscando se aculturarem à cultura grega, às vezes por interesses econômicos e sociais ou por questões culturais mesmo, certo? Então vai surgir entre os povos dominados uma certa classe de pessoas que o autor da época, o Isócrates, falam que vão se tornando helenos não pelo nascimento, mas pela educação. E aí, em paralelo, entre os séculos sexto e quinto da Era Comum, a época que os israelitas retornam da Babilônia no contexto do Império Persa, é a época que vai surgir propriamente o judaísmo e a identidade judaica, certo? Como a gente conhece, que antes quem fala disso é o Shai Cohen, que é o autor do livro Beginning of Jewishness. Ele mostra que vai haver uma transição de uma identidade, uma religião israelita para a identidade judaica, certo? Agora, com mais liberdade em relação ao tempo, mais focada numa questão mais abstrata do monoteísmo, do cumprimento das leis da Torá e também da questão da eleição do povo escolhido, certo? É o que se vê, por exemplo, nos livros de Esdras e Neemias e nos papiros de Elefantina. No Egito, então,
algumas fontes da época, por exemplo, Hecateu de Abdera, um dos primeiros autores gregos a tratar sobre os judeus, também algumas fontes judaicas, por exemplo, o livro de Daniel e a carta de Aristeu, que eu vou tratar daqui a pouco, mostram essa questão de uma divisão na visão judaica do mundo entre os judeus e os gentios, os goims, outros povos, de uma questão muito forte de especificidade, singularidade do povo judeu. Então, daqui, portanto, que surge a problemática do trabalho, que é o que eu chamo de questão helenística dentro dos judeus. Como esse povo reage a esse fenômeno mais cosmopolita, digamos assim, e se a gente pegar assuntos que eu vou tratar aqui, principalmente de forma mais explícita, na carta de Aristeu e no segundo livro de Macabeus, se vê que de fato existia uma questão helenística, que a gente poderia chamar assim, entre os judeus. Então, vamos ver aqui de que forma os judeus respondiam a esse fenômeno e como isso ditava a identidade deles. Eles deviam se aproximar ou se isolar em relação a isso? Deveriam olhar com bons olhos ou com desconfiança? Então, eu por isso peguei dois contextos históricos sociais diferentes, de Judéia, Jerusalém e de Alexandria. O Cherry-Cover, que é o historiador, escreveu o livro chamado Civilização Helenística, e os judeus eles falam da questão da Judéia, ele mostra que ali a helenização foi buscada principalmente pela elite, certo? Ligada à elite sacerdotal, principalmente ligada ao templo, mas visando principalmente interesses econômicos e políticos, não era tanto a é mais espiritual cultural. Então ele diz, por exemplo, aqui eles não, essa helenização da Judéia era, digamos assim, mais externa, mais material. Eles não liam, eles não estavam interessados em ler Homero ou Platão, por exemplo. É, então, é o fenômeno que, por exemplo, vai dar na Guerra dos Macabeus, que vai gerar uma polarização social intensa em Jerusalém, uma elite bastante helenizada e uma massa bastante religiosa. Isso vai ter consequências, como vamos ver, e Alexandria, por outro lado, é um contexto diferente. Era uma cidade com clima cultural mais intenso e, como vamos ver, muitos autores judeus buscavam maneiras efetivamente de conciliar o judaísmo com a helenização. Por exemplo, a carta de Aristeu, que nós vamos ver, Aristóbulo, Artapano, Ezequiel, que era um dramaturgo, e mais tarde, no período romano, o Filo de Alexandria. Sobre a questão judeia, do assunto que a gente vê é o Ben Sirá, que é o eclesiástico, né, que era um escriba que via com preocupação essa elite helenizada, e o livro de Daniel, que aí já é escrito propriamente durante a Guerra dos Macabeus, tem aquele clima mais apocalíptico e messiânico, tem uma história, uma espécie de visão teleológica da história que vai acabar com o triunfo dos judeus sobre os idólatras. Então, é um clima mais de polarização entre o judaísmo e o resto. Então, essa tendência mais, digamos assim, mais nacionalista, entre aspas, confiada, a principal fonte que eu usei foi segundo Macabeus, essa visão, porque é um livro que trata da guerra, por um viés mais, digamos, de choque de civilizações, vamos chamar assim. É a primeira fonte em que aparecem as palavras. Isso é importante destacar. Tanto o judaísmo como o helenismo são usadas aqui. Então, helenismo, a própria palavra é em si uma criação judaica, isso é interessante, porque mostra como tinha a força dessa questão. E ele usa, o autor usa vários artifícios, por exemplo, em um trecho ele diz que os sacerdotes se distraíam, abandonavam seus deveres no templo para participar dos eventos lá do ginásio grego. Outra forma interessante é quando ele usa a palavra bárbaro para se referir àqueles que não praticam o judaísmo. Ele entende o judaísmo e o helenismo mais como modos de vida que como origens étnicas, certo? Então, significa que o judaísmo seria, que ele chama, seria o modo civilizado de vida, enquanto o helenismo seria a barbárie, a degeneração. Um exemplo histórico que ele dá é no capítulo dos martírios, quando alguns judeus que não querem adorar os deuses gregos e se recusam a comer porco são martirizados pelos generais do Antíoco IV. E então, a outra fonte que eu usei de maneira oposta para mostrar outra visão foi a Carta de Aristeu, que é um documento produzido em Alexandria no século II antes da Era Comum, que ele é uma história fictícia,
o Tcherekov chama atenção que é um tipo de literatura produzida por judeus para os próprios judeus que vai fazer uma história sobre o processo de elaboração da Septuaginta, certo? Que é a tradução da Torá do hebraico para o grego. Então ele monta uma história em que Aristeu é um funcionário de Ptolomeu II, o rei do Egito helenístico. Ele quer colocar a Torá na biblioteca de Alexandria, mas para isso esse funcionário dele, que é o Aristeu, tem que ir até Jerusalém falar com o Eleazar, que é o Cohen Gadol, o sumo sacerdote, para ele mandar os sábios para poder traduzir. Então, por causa da dificuldade do hebraico. Quando ele chegar lá, então, Eleazar aceita, apesar da hesitação e da surpresa, certo? Então, isso pode ser talvez lido como uma forma de demonstrar a hesitação que os judeus tinham com essa aproximação cultural. Então, mas ele consegue convencer, os sábios são enviados, chegando lá antes da de começar o processo de tradução a um banquete para o qual Ptolomeu chama aos sábios, em que também há a presença de um filósofo grego chamado Menédemo. O rei começa a fazer pergunta para esses sábios e o filósofo começa a concordar com eles. Então tem um processo de convergência, de concordância entre as culturas judaica e a cultura grega, e tem outros artifícios que o autor usa. Um dos mais marcantes, talvez o principal, é com a identificação entre o Deus dos judeus e Zeus. Ou seja, então ele universaliza tanto o judaísmo como o helenismo. Então, Michel, e além. Oi. 5 minutinhos, tá bom? Ah, tá, já tô terminando. Isso aqui é o último. Então, há outros exemplos também, como o próprio Aristeu aparece rezando ao Deus dos judeus, por exemplo. Então, o autor, ele faz uma apologia do judaísmo, ele demonstra a singularidade das leis judaicas e como elas são mais racionais, como elas são. Ele atesta a verdade delas, mais diferente do que é usado em segundo Macabeus, em Daniel, em Ben Sirach, que não é essa questão de hostilidade, polarização entre o judaísmo e o helenismo, mas há uma convergência, há verdades em comum que os judeus e os gregos acreditam. Então o pseudo-aristeu, ele é diferente daquela lógica mais de confronto, de desconfiança que vê no segundo Macabeus, por exemplo. Ele tenta demonstrar que os judeus podem se inteirar com a cultura helenística sem apostatar, como acontece no segundo Macabeus, mas como forma de buscar uma espécie de diálogo entre a civilização judaica e a civilização helenística. É isso, obrigado. Precisa ligar o som. Muito obrigada, Michel, e obrigado por ter sido conciso. Ernesto, você acha que a gente pode usar uns 10 minutinhos para o debate? O que você acha? Professor, o Ernesto precisou sair, ele me Ah, o contactou que Thiago. ele ia precisar sair, e aí até meio-dia e 30, assim, até passando 5 minutinhos, a gente consegue manter a gravação. A limitação é mais Tá, por causa da gravação mesmo. A sala pode entendi. continuar acontecendo, o papo pode continuar acontecendo, mas a gravação a gente só consegue manter ela por mais uns 10 minutinhos, tudo bem? Tá, vamos então ser bem. Não tem perguntas no chat, né? Ou tem? Tem perguntas? Tem alguma pergunta? Ah, o Não, Ernesto chat não. saiu. Tá, eu não tinha visto. Então, olha, eu vou parabenizar, são duas pesquisas importantes, de áreas muito diferentes, mas talvez a minha pergunta possa ajudar a conectar essas duas apresentações, porque ambas lidam com a questão linguística, no fundo, né? Então, a minha pergunta para o Michel é como que você está, essas fontes que você está lendo, Ben Sirá, o pseudo
Aristeu e as fontes. Você está lendo no hebraico, no grego, quer dizer, esses autores chegaram a escrever em hebraico ou escreveram em aramaico, quer dizer, um pouco a questão linguística é uma pergunta de natureza metodológica. E no caso do. Podia colocar o Matheus na. Estou Ele não está no aparecendo na, aqui. estou no na Não sei porque. Na apresentação. minha. Matheus está aí agora. Oi, Então, Iris. oi. Uhum. Tô te vendo, Oi, Matheus. Iris. Oi, tô te vendo, Matheus. Tá? Eu vou só fazer pergunta. Matheus, vou fazer Oi, Iris. pergunta, tá bom? Tá? Olha, a minha Tá questão é o bom. seguinte, que eu acho que a sua apresentação foi legal, mas falta você talvez entrar menos nas questões geográficas, né? Porque o Seridó é uma região muito conhecida e muito historicizada, tem várias teses, eu vou colocar no chat algumas teses que vale a pena você ler e incorporar na sua pesquisa, mas essa polêmica, né, se teria uma origem hebraica, né, ou se teria uma origem indígena, muito interessante, né? E eu acho que tem o Câmara Cascudo, salvo engano, né, é um dos que questionou uma origem hebraica. Seria importante falar um pouco dessas polêmicas historiográficas, né, em torno dessa questão filológica. Lembrando que muitas vezes esses topônimos eles são já corruptelas, né? Eles não têm uma origem muito certa, né? Eles são fenômenos translinguísticos, né? Então a minha questão para você é isso: como é que seria pensar nessa toponímia também, nessa requalificação toponímica do ponto de vista, né, de uma teoria, né, translinguística, para não tentar etnicizar demasiadamente os topônimos, né? Isso é um dos problemas que apareceu um pouco aqui na mesa, quer dizer, e que talvez o trabalho do Michel mostrou a relatividade, né, né, porque o que está em discussão, quer dizer, são as tensões, né, entre a expansão helenista e como o judaísmo se refaz em função dessa expansão helenista, né? A mesma coisa no período da Inquisição, quer dizer, diante do tribunal, o judaísmo, né, e as práticas judaicas têm que se tornar, né, clandestinas. Então, isso tudo gera, né, fenômenos culturais, né, muito interessantes da gente estudar, né? Às vezes sincrético, às vezes fenômenos que para a gente evitar de ver as coisas sempre num sentido, né, da oposição, do binarismo, né, de uma ideia de choque civilizacional que é muito. A gente vê as consequências desse tipo de teoria, né? Então, não atribuir à cultura, né, todas as motivações dos confrontos, né? A cultura é mais uma expressão, né, de outras tensões, né? Então, vou passar para o Matheus e depois para o Michel. Então, perguntas como vocês estão lidando, né, com as fontes e com, digamos, as questões linguísticas. Quer dizer, no caso, por exemplo, de Seridó, depois eu posso te passar vários mapas Professora com Iris, esses topônimos. Fala, Matheus. né? Sua li... Porque eu procurei em várias fontes, e essas fontes primárias são um pouco, como tudo, né? São um pouco difíceis de ter acesso. Aqui no estado, eu sou do Rio Grande do Norte, né? Tem um trabalho da Natália Diniz, que é uma moça que estudou bastante Então, Seridó, eu tenho contato com ela, ela é eu da estava FAO. eu estava na banca dela, eu ia citar justamente o trabalho dela e do Esdras Arraes. Esdras Arraes, eu vou anotar aqui. Mas eu andei conversando com ela, eu dei uma olhada em várias coisas sobre genealogia, dei uma olhada em várias coisas sobre em teses, em materiais sobre essa questão do criptocabalismo, na questão
dos cristãos novos, marranos, e também, quando a gente vai. Eu fui orientando de um professor da FEFELESH chamado Mário Viaro, que é muito especialista em etimologia, mas nós somos especializados em etimologia, principalmente de nomes comuns e não de nomes próprios. Então, quando nós entramos na seara dos nomes próprios, é algo bem peculiar, porque nós temos que analisar uma infinidade de outras variantes, de outras variáveis, que são o espaço, que são. Aí nós temos que entrar por outros documentos. Nós temos um método, né? Que é o método do terminus a quo, que eu não pude me aprofundar muito, que é terminus a quo é a primeira ocorrência da palavra. E isso já diz muito sobre o que é a palavra. Então, se em 1545 nós já temos um manuscrito falando do Seridó, e os judeus provavelmente não tinham aportado aqui, até porque, pelo menos na historiografia oficial, a senhora historiadora certamente conhece mais do que eu, o Brasil mesmo ser colonizado lá para 1530, né, apesar de terem chegado em 1500, né, então nós tínhamos aqui uma colonização, um mapa de 1545. Então, provavelmente, eu não sei se nós tínhamos judeus, Não, tantos judeus, ou judeus a ponto de nomear um rio, algo tão eu, importante, eu acho que né? sim, tem E até essa uma. hipótese me parece frágil. Não, Então, tem até um artigo da Anitta Novinsky sobre os topônimos e eu posso te ajudar com mapas antigos para você ver, né, essa hipótese, trabalhar essa hipótese. Depois, se você quiser, me certo, procura. Eu te pronto. passo, tem muitos mapas dessa região do Seridó que você pode avaliar. Você nunca pode ver só a palavra seridó, você tem que ver uma região inteira e ver a dinâmica de mudanças da toponímia, porque cada governo, em cada momento histórico, essa toponímia vai ganhando outras conotações, outros, digamos, há transformações, né, desses registros toponímicos. É, Então, você tem que ver em que época, quem é o grupo. Como tem uma população indígena muito grande nessa região, Potiguar, então tem muitos estudos de historiadores indígenas nessa região atualmente, justamente aí no Rio Grande do Norte. Eu depois vou passar o meu e-mail, você pode me escrever, eu te coloco em contato com esses historiadores para te ajudar a fortalecer essa essa perspectiva que provavelmente está certa, né? Mas é preciso encontrar as fontes. dá mais substância, né? Isso. Dá para alargar, né? É, sim, sim, sim. Tem os catecismos, né, dos padres capuchinhos, não sei se você chegou a ver, e os padres franceses que atuaram na região, enfim, você olhando várias fontes diferentes, além de mapas, mas outros tipos de documentação, isso vai dando uma certa É, densidade. os, os documentos que nós vimos que eu procurei foram documentos cartoriais e paroquiais, basicamente. Aí havia esses documentos de transmissão de questão de inventários, alguns documentos dessas questões de patentes militares e alguns mapas. Mas os mapas já são os mapas aos quais eu tive acesso já são de um período bem posterior, já lá para o século 18, 19. Realmente, mas você olhou os Albernaz, os mapas do Albernaz, da família Teixeira Albernaz? Vou Hum, olhar, Albernaz. Teixeira. O pesquisador aqui cita o Albernaz até, o Helder Macedo, foi um cara que fez lá em Pernambuco essa tese de doutorado, foi uma das melhores que eu vi, que ele fala da mestiçagem. Tem outro professor aqui chamado Muiraquitã Macedo, que também fala desse outro elemento indígena que é um pouco relegado a segundo plano. Embora realmente, como eu disse, existam muitas evidências de uma colonização maciça de judeus ali, O né? trabalho do Bruno Bastante forte, Fai, circuncisão. tem muitos trabalhos sobre cristãos novos nessa região. Depois também te passo isso. E o Bruno Feitler também estudou os marranos nessa região. É uma região muito estudada sob esse ponto de vista do marranismo. E acho que ótimo. Então, vou passar a palavra para o Michel.
Tá bom. Eu vou ter que me ausentar da sessão, viu, pessoal? Mas agradeço a professora Iris e certamente vou entrar em contato para obter essas referências. Então, boa tarde, obrigada por ter participado. Então, dentre as fontes há tanto algumas originalmente escritas em hebraico, que é o caso principalmente daquelas produzidas em Jerusalém, o caso do Ben Sira e do Daniel, mas também em grego. A carta de Aristeu e o Segundo Macabeus. Segundo Macabeus é o caso mais interessante, porque o autor, ao mesmo tempo que ele usa o em que ele tenta combater, digamos assim, o helenismo, ele faz isso através de artifícios helenísticos, de termos helenísticos. Então, por exemplo, os próprios sufixo ismo que ele usa para ajudar para helenismo é grego. Outro exemplo que é o deio, bárbaro, é um termo grego que ele inverte, ele usa em prol do judaísmo contra o helenismo. Outro Os gregos seriam os bárbaros, então. é, é, Uhum. é. Outro exemplo, apostasia, que é um termo que ele usa para descrever os judeus que abandonam as suas leis. É um termo originalmente grego para descrever aqueles gregos que se rebelavam contra a sua polis, mas ele passa isso pro judaísmo. Uhum. Muito interessante. E o Arnaldo Momigliano é assim, Sim, uma obra assim, de encantamento, né? Porque ele vai sim, mostrando, salvo engano, faz tempo que eu li, né? Como o fato, né, os romanos conseguiram expandir o império porque usaram o grego também sim, em seu sim, benefício, né? Quer é um dizer, caso de onde a helenização também foi uma questão, certo? Houve até resistência inicialmente, mas depois. e ele diz assim, os gregos não sobreviveram porque não quiseram também, né, Sim, aprender o latim, né? sim, Enfim. sim, de fato. E, então, o peso da língua na expansão do império, né, é algo que é um tema muito contemporâneo, né? Assim, a Sim, língua como veículo, né, dessa expansão, desse imperialismo, né? Quer dizer, como a base, né, de todo o império, o que vai dar na frase famosa de um grande gramático espanhol chamado Nebrija, Antônio Nebrija, autor da primeira gramática em 1492, no mesmo ano da expulsão dos judeus e da conquista não, né, da descoberta da América, entre aspas, ele escreve: a língua é companheira do império. E é uma frase do Antônio Nebrija, mas que está dentro dessa tradição que o Mobiliano aponta bem nesse livro que você citou, né? A, como que é? A helenização, os limites da os helenização. limites da helenização, que é um livro pequenininho, mas que é Sim, sim, muito sim. original, né? Assim, um livro muito prenhe de ideias e de abordagens que agora eu vejo que você está desenvolvendo assim com muito mais recurso. Então, muito obrigada a quem ficou aqui. Não sei se tem gente ainda. O Thiago, sobretudo, por pilotar, né? E não sei se o Marco Aurélio quer fazer alguma questão, os presentes, o Alex. E foi uma sessão muito agradável. Pena que o tempo é curto, né? Matheus, pela apresentação também muito densa, né? Muito bem costurada. E o Rodrigo já saiu, pelo que eu estou vendo. E parabéns aí todos pela realização. E o Alex, né? Falei, Alex, se quiserem fazer alguma questão, mesmo que não está gravando, a conversa sempre vale a pena, né? Mas, então, Thiago, obrigada. Tem alguém no chat?